Amém. Então eu convido os irmãos, hoje, neste Shabat, para meditarmos na mensagem contida no Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4 diz o seguinte: depois disso, eu tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira antes, como que de trombeta, disse: sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. E eu fui imediatamente movido pelo Espírito, e eis que havia um trono no céu, e no trono alguém sentado. E o que estava sentado tinha o aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina. E um arco-íris envolvia o trono, com reflexos de esmeralda. Ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos, e neles assentavam-se 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre as suas cabeças. E do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. São os 7 Espíritos de Deus. À frente do trono haviam como que um mar vítreo, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao seu redor estavam 4 seres viventes, cheios de olhos pela frente e por trás. E o primeiro ser vivo é semelhante a um leão, o segundo ser vivo é um touro, o terceiro tem a face como de homem, o quarto ser vivo é semelhante a uma águia voando. Os 4 seres vivos têm cada um 6 asas, e são cheios de olhos ao redor, e por dentro e por fora. E dia e noite, sem parar, proclamam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. E a cada vez que os seres vivos dão glória, honra e ação de graças àquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono, para adorarem aquele que vive pelos séculos dos séculos, depondo suas coroas diante do trono e proclamando: digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas por tua vontade. Elas não existiam, mas foram criadas. Amém, meus irmãos? Até aqui. Então, meus irmãos, a gente ouve constantemente vários jesuítas, vários pastores de diversas igrejas afirmarem que no céu, na eternidade, quando nós chegarmos lá, se chegarmos lá, não é? Se tivermos essa graça, então todas as nossas vidas, quem nós fomos no passado, quem nós éramos, o que nós fizemos, o que nós praticamos, e toda a nossa vida, nossa consciência, enfim, será posta no esquecimento. Eles dizem isso baseado em um único versículo, que diz assim, que Deus se esquecerá de todos os seus atos e todos os seus pecados, enfim, serão apagados, né? Então, e não será mais trazido à memória. Só que isso é muito mal interpretado. Muito mal interpretado mesmo. Sabe por quê? Porque Deus não sofre de amnésia. Ele não esquece de nada. E aqui está bem claro que aqueles seres que têm seres viventes, que têm olhos por dentro e por fora, e que vê de lado e por todos os lados, e tudo, que tudo vê, que tudo ouve, tudo sabe, tem consciência de tudo. E naquele dia, sabe por que aqueles anciãos, os 24 anciãos que estarão lá com suas coroas, vestes brancas, sentados nos 24 tronos em volta do grande trono branco,
Cada vez que aqueles seres que têm repleto de olhos por dentro e por fora, cada vez que eles dizem: Santo, Santo, Santo és tu, ó Senhor. Aí eles então se prostram por terra, tiram as suas coroas e depõem as suas coroas diante daquele que está no trono. Sabe por quê, irmãos? Porque passam pelas suas mentes como que um slide, uma retrospectiva de suas vidas, revelando as suas identidades, quem eles são, quem eles foram, de onde vieram, e que não devia estar ali, mas estão. Eles deviam, por tudo que fizeram, pelo que são e pelo que representa tudo aquilo ali, que passam em suas mentes, eles eram merecedores de um castigo eterno. E, no entanto, estão ali com as coroas nas cabeças, sentados em 24 tronos, para reger as nações. E eles dizem: não somos dignos, mas tu és digno, Senhor. E tiram as suas coroas e depõe diante daquele que está no trono e diz: Santo, Santo, Santo és tu, Senhor, que te dignaste a nos permitir que estivéssemos aqui, e que pela sua fidelidade e justiça, ele não se esqueceu de nada não, mas ele prometeu e ele jurou não trazer à memória, jamais lançar em rosto, tudo aquilo que você foi, que você praticou, que você era, daquilo que você se arrependeu e que não pratica mais e que está ali, nunca mais será trazido à memória. Não te será cobrado mais, jamais. Aquilo foi passado uma borracha, foi riscado. Foi riscado. Mas eu quero só lembrar os irmãos aqui de uma história. Na verdade é história, né? É uma história ilustrativa que representa justamente a justiça de Deus. A justiça de Deus. É semelhante a um pai que diz para o seu filho: filho, você não vai repetir mais isso que eu já falei que não é mais para você fazer. Você não vai sair na rua, brincar com esses colegas que você está brincando aí, ou repetir isso aí que você está fazendo. Porque no dia que você fizer, eu vou te aplicar um castigo inesquecível. Aí tá tudo bem, tá certo, pai, não vou fazer mais. Mas no dia seguinte ele está lá e se esquece, né, da recomendação e vai lá e faz. Desobedece o pai. Aí o pai chama ele lá e fala: filho, vem cá, eu não falei para você que eu ia te aplicar um castigo inesquecível? É o seguinte, esse castigo ainda não é hoje, mas eu vou colocar aqui, tá vendo essa tábua? Pegou uma tábua de madeira, e colocou ela na parede. Falou: eu vou colocar nessa tábua um prego. E cada prego que eu vou colocar nessa tábua representa uma desobediência tua. Uma coisa que você fez durante a vida que você me desgostou, me desobedeceu. Aí vai lá e bate um prego naquela tábua. Aí vira e mexe, passa uma semana, 2, passa 3, 4 dias. O menino repete de novo. Ou aquela mesma ação, ou outra semelhante àquela que desgostou também o seu pai. E ele chama de novo lá: filho, vem cá, vamos embora bater mais um prego aqui nessa tábua. É outra desobediência tua. Aí passou um tempo. Passou muito tempo. Até que chegou o dia do acerto de contas. O pai falou: filho, vem cá, vamos embora resolver aqui. Pegou a tábua e não podia contar os pregos que estavam lá naquela tábua. E agora, como é que nós faz para resolver tudo isso, essa situação aqui, desses pregos, dessa tábua? Aí o menino chorando, desesperado: pai, mas eu estava disposto a nunca mais fazer isso. O senhor podia bem me perdoar, não vou mais repetir. Aí depois de muita conversa, o pai resolve, fala: não, eu vou te perdoar, não vou. Vamos fazer o seguinte, vamos arrancar todos os pregos. Aí pegou o martelo, o alicate, sei lá,
a turquesa, né? E arrancou tudinho os pregos da tábua. Aí botou de volta a tábua lá na parede, sem nenhum prego. Porém, aquela tábua estava cheia de marcas de prego. Ele falou, mas e essas marcas? Ele falou, bom filho, as marcas não tem como tirar. Elas vão ficar aí como lembrança. Mas eu tirei os pregos, não vou mais. Então, as marcas dos pregos, elas ficam. Não há mais prego. Não haverá mais prego. Foi tudo perdoado, foi tudo lançado no esquecimento. Os pregos foram jogados fora. Fica só a tábua com as marcas do prego. Aí essa tábua você leva de lembrança para a tua vida. Aí cada vez que você olha para aquela tábua, você tira a coroa da cabeça e coloca aos pés daquele que está sobre o trono e fala, digno és tu, Senhor. Como é que eles falaram aqui? Digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas, do nada elas foram criadas. E agora no caso do Deus eterno e todo-poderoso, ele faz mais do que isso, irmãos. Ele ainda pode passar uma massinha naquelas marcas de prego e deixar aquela tábua nova como antes. E nós vamos acreditar como o rei Davi acreditou. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto e estável. O nosso coração é como aquela tábua cheia de pregos. E quando não está mais com pregos, se for tirados os pregos, eles ficam as marcas dos pregos. Mas Deus, ele pode renovar, ele pode criar. Criar. Sabe o que é criar? Criar um coração novo. Isso é bom. Criar um coração novo é como você receber um transplante. É um novo coração, é outro coração. Não é mais aquele que tem as marcas dos pregos. Não é mais aquele que tem as marcas dos pregos. Então foi tirado, foi renovado, enfim. E um espírito novo, um espírito renovado. Só que você não sofre de amnésia. Até mesmo porque se você for passar a esquecer quem você foi, quem você é, o que você fez, tudo, esquecer tudo, então você não é normal, então você sofre de amnésia. Você sofre de amnésia. Amnésia é aquela doença que causa esquecimento, né? Pode ser Alzheimer, né? Alzheimer também. Que esquece quem você é. Esquece quem você é, esquece de onde veio, esquece por que está ali. E isso não pode acontecer. Eu não vou esquecer quem eu sou, quem eu fui, de onde eu vim. Eu não vou esquecer. Porque se eu esquecer, eu vou esquecer também da justiça de Deus e da sua misericórdia, que é eterna e que dura para sempre. E cada vez que eu me lembrar, eu tiro a minha coroa e coloco diante do Eterno e falo, digno és tu, Senhor, santo, santo, santo e verdadeiro. Então, é esta mensagem que eu quero deixar para os meus irmãos nesse dia de hoje, e que o nome de nosso Adonai, Yeshua HaMashiach, seja louvado. Amém.